Sob um temporal, uma jovem cruza a porta errada e cai no centro de uma festa em que nada é o que parece. Minutos depois, o passado bate à porta enquanto alianças de poder e segredos de família se movem por trás das luzes douradas. Entre um brinde e um sussurro, uma proposta improvável transforma um imprevisto em acordo, e o acordo em algo que ninguém previu. Quando papéis surgem na hora errada e a verdade ameaça ruir, só um gesto a queima-roupa decide se tudo foi farsa ou destino. Antes de mergulhar nesse enredo de reviravoltas, amor e alta tensão, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. A chuva castigava os vidros do ateliê de Júlia enquanto ela finalizava mais um croquis, que provavelmente seria rejeitado pelo cliente. O relógio marcava quase 8 horas da noite, e a rua começava a acender suas luzes, enquanto a jovem designer lutava para concentrar-se em seu trabalho, ignorando as 12 chamadas não atendidas da mãe. Você tinha tudo nas mãos, Júlia. Tudo. A voz de Rose ecoava em sua mente como um mantra irritante. Nas últimas semanas, desde o rompimento com Gabriel, seu ex-noivo e sócio no estúdio de design, a mãe não dava trégua, repetindo como a filha havia jogado pela janela seu futuro ao descobrir a traição dele com uma influenciadora digital. Júlia fechou os olhos, tentando afastar a lembrança daquele dia. A mensagem encontrada por acaso, a confirmação dolorosa e depois a humilhação de descobrir que metade da empresa que construiu com tanto esforço agora pertencia a quem a traiu. Sem capital para comprar a parte dele, estava condenada a conviver diariamente com o ex e sua nova namorada, que aparecia casualmente no escritório com frequência cada vez maior. O celular voltou a vibrar. Não era a mãe desta vez, mas o próprio Gabriel. Precisamos conversar sobre o projeto da construtora. Estou levando algumas ideias novas. Chego em 15 minutos. O sangue de Júlia gelou. Não aguentaria outro dia de sorrisos forçados e profissionalismo fingido, enquanto seu coração estava em frangalhos. Sem pensar 2 vezes, guardou seu material na bolsa, pegou o guarda-chuva e saiu para a noite chuvosa. Que Gabriel ficasse esperando. Amanhã inventaria uma desculpa qualquer. A tempestade intensificou-se assim que chegou à calçada. O vento virou seu guarda-chuva do avesso, deixando-a encharcada em segundos. Através dos olhos embaçados pela chuva, Júlia avistou o carro da mãe virando a esquina. Perfeito. As 2 pessoas que menos queria ver no mundo convergindo para ela como um complô do destino. Em um impulso desesperado, Júlia correu pela rua, dobrando a primeira esquina à direita. Seu salto quebrou em uma poça d'água, fazendo-a quase cair. Recuperando o equilíbrio com dificuldade, viu um portão lateral semiaberto em um muro coberto de era. Do outro lado, luzes douradas brilhavam acolhedoras. Sem hesitar, entrou. O contraste com a tempestade foi imediato. Júlia encontrou-se em um jardim exuberante, coberto por uma enorme tenda translúcida, iluminada por centenas de pequenas luzes. Mesas elegantemente decoradas com arranjos de flores brancas e cristais formavam um semicírculo em torno de um altar improvisado. Uma orquestra tocava suavemente em um canto. Era um casamento, um dos mais luxuosos que já tinha visto. Só vou ficar alguns minutos até a chuva diminuir, pensou, escondendo-se atrás de uma coluna decorada com orquídeas. Sua roupa pingava no piso de mármore, formando uma pequena poça. Sentindo-se deslocada, Júlia procurou um lugar discreto para se recompor. Encontrou uma mesa vazia nos fundos da tenda e sentou-se tentando torcer o cabelo encharcado, sem chamar atenção. Foi quando percebeu o burburinho crescente. Os convidados, todos impecavelmente vestidos, trocavam olhares preocupados. Funcionários corriam de um lado para outro, com expressões alarmadas. Algo estava errado. Ela sumiu. A noiva simplesmente desapareceu. Uma mulher de vestido azul marinho sussurrou alto demais para outra convidada. Dizem que pulou a janela do camarim e fugiu com o ex-namorado, respondeu a outra, sem disfarçar o prazer no escândalo. Júlia encolheu-se na cadeira. Grande noite para invadir um casamento. Em meio à crescente confusão, uma mulher de meia idade com um tablet nas mãos, claramente a cerimonialista, passou apressada pelo salão. Ao avistar Júlia, parou bruscamente, olhando-a dos pés à cabeça com expressão incrédula. Graças a Deus. Onde a senhora se meteu?
exclamou agarrando o braço de Júlia. Espere, eu não sou... E tentou explicar. Mas a mulher já a arrastava por um corredor lateral. Todos estão enlouquecidos. O Sr. Muller está furioso. Os padrinhos não sabem o que dizer aos convidados e o noivo... Ah, coitado do Pietro, está arrasado. Disparava a cerimonialista, puxando Júlia por um labirinto de corredores, até chegarem a uma porta branca. Vamos resolver isso. Temos um vestido reserva que pode servir. Antes que pudesse protestar novamente, Júlia foi empurrada para dentro de uma sala. 3 mulheres vestidas de preto, provavelmente assistentes da cerimonialista, a olharam com expressões que misturavam alívio e censura. A noiva, anunciou uma delas correndo para um grande cabideiro, onde vários vestidos brancos estavam pendurados. Não, vocês não estão entendendo. Eu não sou a noiva, Júlia finalmente conseguiu dizer, mas seu protesto foi abafado pela agitação na sala. Sabemos que está nervosa depois. Bem, depois do que aconteceu, disse outra assistente, enquanto retirava a blusa molhada de Júlia sem pedir permissão. Mas o Sr. Muller está determinado a não criar um escândalo maior. O casamento vai acontecer, nem que seja só para salvar as aparências. A porta se abriu novamente. Júlia, agora apenas de sutiã e calça jeans encharcada, virou-se constrangida. Um homem alto, de aproximadamente 30 anos, cabelos escuros e terno impecavelmente cortado, entrou na sala. Seu olhar encontrou o de Júlia por um instante, antes que ela cruzasse os braços sobre o peito, tentando cobrir-se. Rafael, não pode entrar assim, protestou a cerimonialista. A noiva está se trocando. O homem, no entanto, não desviou o olhar. Estudava Júlia com uma intensidade que a fez corar até a raiz dos cabelos. Não é a Helena, ele declarou, com uma voz grave que preencheu o silêncio súbito da sala. Quem é você? A pergunta direta e sem rodeios finalmente deu a Júlia a chance de explicar-se. Eu sou Júlia Lene. Entrei aqui só para me abrigar da chuva. Não sou a noiva, nem convidada, nem nada. Foi um mal-entendido. Um sorriso enigmático formou-se nos lábios do homem, enquanto as assistentes e a cerimonialista trocavam olhares horrorizados. Então, a informação procede. Helena realmente fugiu com o ex. Rafael falou mais para si mesmo do que para os outros. Após um momento de reflexão, voltou a encarar Júlia. Que interessante. A cerimonialista se aproximou dele, falando em voz baixa e urgente. Rafael, precisamos fazer alguma coisa. Seu primo está devastado. Os convidados estão comentando. Seu pai está prestes a ter um colapso pensando no escândalo. Vamos ter um casamento, interrompeu Rafael, com uma determinação que não deixava espaço para contestação. Só não será o casamento que todos esperavam. Júlia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo no olhar daquele homem que a deixava ao mesmo tempo intrigada e alarmada. O que quer dizer? Perguntou a cerimonialista confusa. Rafael deu 2 passos em direção a Júlia, que instintivamente recuou até sentir a parede fria às suas costas. O que acha de se casar comigo hoje, Júlia Lene? Perguntou com uma calma surpreendente. Prometo que vale mais a pena do que ficar fugindo na chuva. Júlia piscou várias vezes, tentando processar a proposta absurda que acabara de ouvir. Casamento? Com um completo desconhecido? Naquela noite? Seu primeiro instinto foi rir, imaginando ser uma brincadeira de péssimo gosto. Você está louco? Foi tudo o que conseguiu dizer, enquanto uma das assistentes, percebendo seu estado de seminudez, apressou-se em colocar um roupão sobre seus ombros. Rafael não se abalou com a reação dela. Pelo contrário, seu sorriso apenas se alargou, revelando uma confiança que beirava a arrogância. Louco é relativo. Prefiro me considerar pragmático, respondeu verificando o relógio de pulso. Temos 200 convidados influentes esperando uma cerimônia, um buffet caríssimo pronto para ser servido e um escândalo familiar se formando. Se eu tenho uma solução para tudo isso. A cerimonialista parecia estar prestes a desmaiar. Rafael, isso é insano. Não podemos substituir a noiva por uma desconhecida que invadiu a festa. Fascinissa, completou ele com tranquilidade. Por que não? Seria menos escandaloso que cancelar tudo e anunciar que Helena fugiu com o personal trainer. Um silêncio pesado caiu sobre o camarim. A revelação sobre o ex de Helena
fez as assistentes trocarem olhares significativos. Seu primo concordaria com isso? Questionou a cerimonialista, visivelmente perturbada. Pietro está trancado no escritório, afogando as mágoas em uísque. Ele não se importa mais com nada. Rafael deu de ombros. Além disso, não sugeri que ela se case com Pietro. Sugeri que se case comigo. Júlia, que até então observava a conversa surreal como quem assiste a um filme, finalmente recuperou a voz. Isso é loucura. Eu nem te conheço. E você certamente não me conhece. Por que faria algo assim? Rafael aproximou-se dela, baixando a voz para que somente Júlia pudesse ouvir. Porque assim como você, também estou fugindo de algo. A diferença é que minha fuga precisa ser mais espetacular. Antes que pudesse questioná-lo, a porta do camarim abriu-se novamente. Um senhor de cabelos grisalhos e postura imponente entrou, seguido por duas mulheres elegantes de meia idade. Sua expressão austera transformou-se em confusão ao ver Júlia. Quem é essa? Perguntou, olhando para Rafael. Pai, tia Elisa, tia Marta, apresento-lhes Júlia, falou Rafael com uma naturalidade impressionante. Minha futura esposa. O homem mais velho empalideceu visivelmente. O que está dizendo, Rafael? Onde está Helena? O que aconteceu com o casamento de Pietro? Helena decidiu que prefere o personal trainer ao nosso querido Pietro, explicou Rafael sem rodeios. E quanto ao casamento, ele ainda acontecerá. Apenas com pequenas alterações no elenco. As duas mulheres começaram a falar simultaneamente, suas vozes subindo de volume a cada segundo. O pai de Rafael elevou a mão, silenciando-as. Você perdeu completamente o juízo. Não pode simplesmente substituir noivos como quem troca atores em uma peça. Posso e vou, afirmou Rafael, sua voz não deixando espaço para discussão. A única questão é se será com o apoio de vocês ou apesar de vocês. O olhar que trocaram era de puro desafio. Júlia sentiu-se como uma peça de xadrez em um jogo incompreensível. Sr. Muller, a cerimonialista interveio timidamente. Os convidados estão ficando impacientes. Precisamos de uma decisão nos próximos 5 minutos, ou será impossível manter as aparências. O patriarca massageou as têmporas, claramente dividido entre a indignação e a preocupação com o escândalo iminente. Finalmente voltou-se para Júlia. Quem é você, afinal? De qual família? A pergunta a pegou desprevenida. Sentiu o peso de todos os olhares sobre si. Júlia Lene, sou designer. Tenho um pequeno estúdio aqui em São Paulo, respondeu, sentindo-se ridícula por estar tendo essa conversa enquanto usava apenas um roupão. Lene? O homem franziu o senho, tentando fazer alguma conexão. Não conheço nenhuma família Lene no nosso círculo. Por que não há nenhuma, pai? Rafael interrompeu. Júlia não pertence ao nosso círculo, como você chama. E é exatamente por isso que é perfeita. Uma das tias, Júlia não saberia dizer qual, soltou um som de indignação. Isso é um ultraje, Alan. Não pode permitir que Rafael arruine o nome da família com esse absurdo! O patriarca, no entanto, estudava Júlia com crescente interesse. Depois de um longo momento, voltou-se para o filho. Você sempre foi o rebelde da família, Rafael. Nunca seguiu regras. Nunca se importou com tradições. Mas isso... Ele fez um gesto abrangendo toda a situação. Isso ultrapassa todos os limites. É pegar ou largar, pai, respondeu Rafael impassível. Ou temos um casamento surpresa, que vai virar o assunto da temporada. Ou temos um escândalo que vai nos perseguir por anos. A troca de olhares entre pai e filho continha décadas de conflitos não resolvidos. Por fim, o Sr. Muller suspirou profundamente. Que seja, mas você arcará com todas as consequências, Rafael. Com isso, ele se retirou, seguido pelas duas mulheres que lançaram olhares furiosos em direção a Júlia. Quando a porta fechou, deixando apenas Júlia, Rafael e as assistentes no camarim, um silêncio pesado se instalou. Foi Rafael quem o quebrou primeiro. Bem, parece que temos um casamento para realizar, disse virando-se para as assistentes. Senhoras, poderiam preparar a noiva? Temos 20 minutos. Espere um momento, Júlia protestou, finalmente saindo do estupor. Eu não concordei com isso. Essa loucura toda? Eu nem sei quem você é. Rafael a encarou com uma intensidade desconcertante. Rafael Muller, 32 anos, herdeiro das empresas Muller,
uma das maiores construtoras do país. Atualmente ocupo o cargo de diretor de novos negócios, mas sou mais conhecido na mídia pelos escândalos ocasionais e por desafiar meu pai em reuniões de acionistas. Recitou, como se estivesse lendo um currículo. Solteiro, sem filhos, com um apartamento na Faria Lima e uma casa de praia em Ilhabela. É o suficiente para começar. Júlia sentiu a cabeça girar. Empresas Müller. O nome era familiar. Um dos maiores conglomerados do Brasil. Presença constante nas revistas de negócios e nas colunas sociais. E ela estava prestes a se casar com um de seus herdeiros? Por que eu aceitaria algo assim? Perguntou genuinamente confusa. Rafael deu alguns passos pelo camarim, como se organizasse os pensamentos. Quando se voltou para ela, sua expressão havia mudado. Havia algo quase vulnerável em seus olhos. Você entrou aqui fugindo de algo, ou alguém, disse com uma suavidade que contrastava com sua postura anterior. Ofereço uma fuga ainda melhor, temporária mais eficiente. E acredite, posso fazer valer a pena. A proposta pairou no ar entre eles. As assistentes mantinham-se em silêncio, observando a cena extraordinária. O que quer dizer com temporária? Júlia perguntou, surpreendendo a si mesma por estar considerando a ideia. Um sorriso lento formou-se nos lábios de Rafael. Digamos que este casamento tenha uma cláusula de validade. Depois disso, você estará livre, mais rica e com uma história e tanto para contar. Júlia deveria recusar imediatamente. Levantar-se, pegar suas roupas molhadas e sair daquele lugar de volta para a chuva, para o mundo real, onde Gabriel a esperava no estúdio e sua mãe provavelmente continuava procurando por ela. Em vez disso, ouviu-se perguntar: quanto tempo duraria esse acordo? 6 meses? Apenas o suficiente para acalmar a imprensa, dar tempo à família para se recuperar do escândalo de Helena e evitar que o escândalo afete algumas negociações importantes da empresa. 6 meses, fingindo ser a esposa de um homem que acabara de conhecer. A ideia era completamente absurda. E ainda assim, e o que eu ganho com isso além de uma história e tanto para contar? Rafael sorriu, como se tivesse esperado exatamente essa pergunta. Segurança financeira para começar. Uma generosa mesada enquanto durar nosso acordo e uma quantia substancial quando terminar. Sem mencionar a exposição para seu trabalho como designer. Estar ligada ao nome Müller abrirá muitas portas. Júlia pensou no estúdio que estava prestes a perder para Gabriel, nas contas que se acumulavam, nos projetos que ficavam cada vez mais escassos. Pensou na expressão de sua mãe quando soubesse que havia jogado fora mais essa oportunidade. Um vestido branco foi retirado do armário e estendido diante dela. Um modelo elegante, de corte reto e simplicidade sofisticada. Decidiu-se, senhorita Lene? Perguntou uma das assistentes, segurando o vestido como uma oferenda. Júlia olhou para Rafael, que a observava com uma expressão indecifrável. Havia algo hipnótico em seus olhos escuros, um magnetismo que a impedia de simplesmente dizer não. Eu devo estar completamente louca, murmurou para si mesma antes de estender a mão para o vestido. Vamos fazer isso. O murmúrio dos 200 convidados encheu o salão quando Júlia surgiu na entrada do corredor. O vestido, milagrosamente ajustado em tempo recorde, caía-lhe perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Seus cabelos, ainda úmidos, haviam sido habilmente arranjados em um coque baixo com algumas mechas soltas, dando-lhe um ar de elegância despretensiosa. A maquiagem, aplicada com maestria, disfarçava qualquer sinal de nervosismo. Diante do altar improvisado, Rafael aguardava com uma postura relaxada que contrastava com a solenidade do momento. Ao seu lado, um homem mais jovem, que Júlia presumiu ser Pietro, o noivo original, mantinha o olhar fixo no chão, uma taça de champanhe quase vazia na mão. Os olhares de surpresa e confusão dos convidados eram quase palpáveis. Respire fundo e sorria, sussurrou a cerimonialista, antes de dar o sinal para que a orquestra iniciasse a marcha nupcial. Cada passo pelo corredor parecia irreal para Júlia. O cheiro das flores, as luzes suaves, a música elegante, tudo parecia saído de um sonho febril. Ou de um pesadelo surreal, ela ainda não tinha certeza. Quando finalmente chegou ao altar, encontrou os olhos de Rafael, que a observava com uma expressão enigmática.
Ao seu lado, o Sr. Müller mantinha um sorriso rígido, claramente forçado para os convidados. À esquerda, as tias Elisa e Marta pareciam ter engolido algo particularmente amargo. Estamos reunidos aqui, começou o celebrante, um homem de meia idade com voz melodiosa, que parecia alheio à estranheza da situação. Júlia mal conseguia acompanhar as palavras da cerimônia. Sua mente estava a quilômetros dali, tentando processar a loucura em que havia se metido. Foi apenas quando o celebrante fez a pergunta ritual que ela voltou abruptamente à realidade. Júlia Lene aceita Rafael Müller como seu legítimo esposo, para amar e respeitar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Houve um momento de silêncio tenso. Júlia sentiu o peso de todos os olhares sobre si. Do canto do olho, viu o Sr. Müller endireitar-se ligeiramente como se esperasse, talvez até desejasse, que ela desistisse naquele instante. Mas então, seu olhar encontrou o de Rafael novamente. Havia algo em seus olhos, mas um desafio, uma promessa, uma cumplicidade inesperada. Aceito, respondeu, a voz surpreendentemente firme. A mesma pergunta foi dirigida a Rafael, que respondeu com um aceito confiante, quase divertido. Anéis foram trocados, anel dela, que pertencera à avó de Helena, e fora providencialmente redimensionado às pressas. O dele, o tradicional anel dos homens Müller. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, Rafael inclinou-se para beijá-la. Foi um beijo breve, controlado, mas que fez algo estranho acontecer no estômago de Júlia. Quando se afastaram, os aplausos dos convidados, a maioria ainda visivelmente confusa, ecoaram pelo salão. Senhoras e senhores, anunciou o Sr. Müller, tomando a frente com o copo erguido. Peço que brindem à felicidade de meu filho Rafael e sua inesperada noiva, Júlia. O brinde tinha um tom quase sarcástico, mas os convidados, ansiosos por qualquer explicação, ergueram suas taças com entusiasmo forçado. O que se seguiu foi uma versão acelerada e surreal de uma recepção de casamento. Músicas foram tocadas, o jantar foi servido e Júlia encontrou-se dançando com Rafael sob os olhares curiosos dos convidados. Está se saindo muito bem para alguém que entrou aqui apenas para fugir. Da chuva, murmurou ele enquanto a conduzia habilmente pelo salão. Ainda estou esperando acordar, respondeu Júlia, tentando manter o sorriso para os fotógrafos que circulavam pelo evento. Porque tenho a impressão de que há muito mais nessa história do que você me contou. Rafael deu uma volta elegante, inclinando-a levemente para trás. Por que há? Admitiu, os lábios próximos ao seu ouvido. Mas esse não é o momento nem o lugar. Amanhã conversaremos com calma. A dança foi interrompida por um homem de terno impecável e expressão séria, que se aproximou discretamente. Sr. Müller, a imprensa está na entrada. Parece que alguém vazou informações sobre a troca de noivas. Rafael não demonstrou surpresa. Era esperado, André. Deixe-os entrar. Apenas os veículos selecionados, como combinamos. Júlia arregalou os olhos. Combinamos? Você já tinha planejado isso? Não exatamente isso, respondeu ele, ajustando a gravata com tranquilidade. Mas sempre tenho planos de contingência para situações imprevistas. Antes que pudesse questionar mais, fotógrafos e repórteres invadiram o salão, disparando flashes e perguntas. Rafael assumiu o controle da situação com uma naturalidade impressionante. Sim, foi um casamento surpresa. Júlia e eu preferimos algo íntimo, apenas com amigos próximos e família, explicou, com o braço firmemente ao redor da cintura dela. Quanto aos rumores sobre Helena e Pietro, prefiro não comentar. Hoje é um dia de celebração, não de fofocas. Os repórteres não pareciam convencidos, mas a presença imponente do Sr. Müller ao lado do casal desencorajava perguntas mais invasivas. Sr. Müller, o senhor sabia dos planos de seu filho? Arriscou uma jornalista de um conhecido portal de notícias. O patriarca forçou um sorriso que não alcançava os olhos. Meu filho sempre teve um talento especial para surpresas, respondeu diplomaticamente. Mas a família Müller está naturalmente feliz em receber Júlia. A falsidade da declaração era quase palpável, mas os repórteres pareceram satisfeitos. As fotos foram tiradas, Júlia e Rafael no centro, o Sr. Müller à direita,
tias e primos distribuídos estrategicamente em uma demonstração de união familiar. Quando finalmente os jornalistas se retiraram, a celebração começou a se dissipar. Convidados ainda confusos, mas saciados de comida, bebida e fofocas, começaram a se despedir. Pietro havia desaparecido horas atrás, provavelmente para continuar sua bebedeira particular. E agora? Perguntou Júlia a Rafael quando finalmente ficaram relativamente sozinhos em um canto do salão. Agora vamos para casa, respondeu ele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Casa? Que casa? Meu apartamento, nosso apartamento, pelo menos pelos próximos 6 meses, esclareceu consultando o relógio, a menos que prefira passar a noite de núpcias com sua mãe. A menção à mãe fez Júlia lembrar-se abruptamente do mundo real. Seu celular, guardado em algum lugar do camarim com suas roupas molhadas, devia estar explodindo de mensagens. Preciso pelo menos avisar minha mãe que estou bem, disse, sentindo uma pontada de culpa. Ela deve estar preocupada. Rafael fez um gesto para André, que permanecia discretamente por perto. André, por favor, recupere os pertences da senhora. Müller no camarim. Senhora Müller. O título soava completamente estranho aos ouvidos de Júlia. Enquanto esperavam, Rafael a guiou para um lounge separado, onde finalmente puderam sentar-se. Pela primeira vez, desde que toda aquela loucura começara, Júlia teve a chance de realmente observá-lo. Sob as luzes suaves, notou pequenas rugas de expressão ao redor de seus olhos, um leve tom de barba por fazer e uma cicatriz quase imperceptível acima da sobrancelha esquerda. Detalhes humanos que contrastavam com a imagem de perfeição empresarial. Por que realmente fez isso? Perguntou, incapaz de conter a curiosidade. E não me venha com aquela história de salvar a família do escândalo. Você não me parece do tipo que se importa muito com a opinião alheia. Rafael a estudou por um momento, como se avaliasse quanto deveria revelar. Digamos que eu precisava de um casamento rápido por motivos particulares. Helena fugindo e você aparecendo foi uma coincidência conveniente. Motivos particulares? Que tipo de motivos exigiriam um casamento de última hora com uma desconhecida? Ele sorriu, aquele sorriso enigmático que começava a irritá-la. Tudo a seu tempo, Júlia. Amanhã, com café e contratos adequados, explicarei tudo detalhadamente. André retornou com a bolsa e roupas de Júlia, agora secas e cuidadosamente dobradas. Seu celular mostrava 26 chamadas perdidas, a maioria de sua mãe, algumas de Gabriel. Preciso fazer uma ligação, disse afastando-se alguns passos. Discou o número da mãe, preparando-se mentalmente para a tempestade. Júlia, onde você se meteu? Estou enlouquecida de preocupação. A voz de Rose explodiu do outro lado da linha. Mãe, estou bem, aconteceu algo inesperado. Inesperado? O que poderia ser tão inesperado que a fez desaparecer por horas sem dar notícias? Gabriel disse que você simplesmente sumiu do estúdio. Júlia respirou fundo. Como explicar o inexplicável? Mãe, eu me casei. O silêncio do outro lado foi tão prolongado que Júlia chegou a pensar que a chamada tinha caído. Você o quê? Me casei. Hoje. É uma longa história que prometo contar amanhã. Mas estou bem, estou segura e... bem, estou casada. Mais silêncio. Depois uma risada incrédula. Isso é algum tipo de brincadeira? Você terminou com Gabriel há menos de um mês. Com quem teria se casado? Júlia olhou para Rafael, que conversava em voz baixa com o pai a alguns metros de distância. Com Rafael Müller. Dessa vez o silêncio foi ainda mais longo. Quando Rose finalmente falou, sua voz havia mudado completamente. Rafael Müller? Da família Müller? O herdeiro? Sim, mãe. Esse mesmo. Meu Deus! A voz de Rose agora transbordava a admiração. Como quando? Preciso sentar. Conversamos amanhã, mãe. Prometo explicar tudo. Agora tenho que ir. Ao desligar, percebeu que Rafael já estava ao seu lado, observando-a com curiosidade. Sua mãe está bem? Em choque, mas logo estará. Planejando como aproveitar ao máximo seu novo status de sogra de um Müller, respondeu Júlia com ironia. Rafael riu, um som genuíno que transformou seu rosto.
Bem-vinda à família, disse, oferecendo-lhe o braço. O carro está esperando. Enquanto caminhavam para a saída, Júlia sentiu seu celular vibrar com notificações constantes. Ao verificá-lo, viu dezenas de mensagens de amigos e conhecidos. Algumas incluíam links para portais de notícias e redes sociais. Meu Deus, murmurou ao ver as manchetes sensacionalistas. Herdeiro dos Muller surpreende com casamento. Relâmpago, troca de noivas. O escândalo do ano na alta sociedade paulistana. Quem é Júlia Lene, a desconhecida que conquistou o coração do playboy mais cobiçado de São Paulo? Fotos do beijo no altar já circulavam com hashtags como boda surpresa e Dior noiva substituta. Bem-vinda à era digital, senhora Muller, comentou Rafael observando as telas por cima do ombro dela. Espero que esteja pronta para a fama. Amanhã seremos o assunto do momento. Júlia sentiu o estômago afundar. Não havia mais volta. O que começara como uma fuga desesperada da chuva havia se transformado em algo muito maior que ela. Algo que mudaria sua vida completamente. Para o bem ou para o mal, agora ela era Júlia Muller, pelo menos por 6 meses. O apartamento de Rafael ocupava os 2 últimos andares de um edifício imponente na Faria Lima. Quando o elevador privativo se abriu diretamente na sala, Júlia não conseguiu conter uma expressão de espanto. O espaço era imenso, com janelas do chão ao teto, revelando uma vista deslumbrante da cidade iluminada. A decoração, surpreendentemente sóbria para alguém com a reputação de playboy, combinava elementos contemporâneos com peças clássicas de design. Bem-vinda ao seu novo lar temporário, anunciou Rafael, retirando o paletó e afrouxando a gravata com um suspiro de alívio. Júlia permaneceu parada no meio da sala, ainda usando o vestido de noiva, sentindo-se completamente deslocada. A realidade do que havia feito começava a pesar sobre seus ombros. Não se preocupe, seu quarto fica no andar de cima, disse ele, interpretando corretamente seu desconforto. Este não é um casamento convencional, lembra? Teremos quartos separados. Ela assentiu, grata pela clareza dos termos. Imagino que esteja exausta, continuou ele. Por que não toma um banho e descansa? Amanhã conversaremos sobre os detalhes práticos do nosso arranjo. Um mordomo discreto apareceu como se, materializado do ar, recolhendo o paletó de Rafael e oferecendo-se para mostrar a Júlia suas acomodações. Ela o seguiu em silêncio, subindo uma escada flutuante para o 2º nível. O quarto era tão impressionante quanto o resto do apartamento, espaçoso, elegante, com uma cama king size e um banheiro de mármore anexo. Sobre a cama, encontrou uma camisola de seda e um conjunto de roupas casuais, ambos aparentemente novos e de sua exata numeração. Mandei providenciar algumas peças básicas, explicou Rafael, que havia subido logo atrás. Amanhã pode sair para comprar o que precisar, ou posso pedir que tragam mais opções. Como sabia meu tamanho? Ele sorriu. Pedi às assistentes que verificassem enquanto ajustavam o vestido. Espero que sirva. Júlia assentiu, ainda atordoada com a eficiência com que ele resolvia questões práticas. Boa noite, Júlia, disse ele, dirigindo-se à porta. Descanse bem. O dia foi incomum. Incomum é um eufemismo e tanto, respondeu ela, permitindo-se um sorriso cansado. Quando ele saiu, Júlia finalmente permitiu-se desabar na cama, exausta física e emocionalmente. O cansaço, no entanto, não foi suficiente para impedi-la de inspecionar o quarto meticulosamente, como se procurasse algum sinal do que realmente havia por trás daquela loucura toda. Na manhã seguinte, acordou desorientada, precisando de alguns segundos para lembrar onde estava e por quê. A luz do sol entrava pelas grandes janelas, iluminando o quarto desconhecido. Por um momento, considerou a possibilidade de que tudo não passasse de um sonho bizarro, mas o anel em seu dedo confirmava que a realidade era ainda mais estranha que qualquer sonho. Após um banho demorado, vestiu as roupas deixadas para ela, uma calça jeans de grife e uma blusa de seda azul que combinava perfeitamente com seus olhos. Ao descer, encontrou Rafael na varanda, tomando café e lendo notícias em um tablet. Bom dia, senhora Muller, cumprimentou sem levantar os olhos da tela. Dormiu bem?
Surpreendentemente, sim, considerando as circunstâncias, respondeu aceitando a xícara de café oferecida por um funcionário silencioso. E pelo visto, você já está atualizado sobre nossa fama repentina. Rafael virou o tablet, mostrando-lhe a tela. Como previsto, eles eram o assunto do momento. Fotos do casamento, especulações sobre a noiva substituta, teorias conspiratórias sobre a fuga de Helena. Tudo circulava freneticamente pelas mídias sociais e sites de notícias. É surreal, murmurou Júlia, percorrendo as manchetes com o dedo. Há pessoas discutindo se meu vestido era apropriado para uma cerimônia noturna. Como se esse fosse o detalhe mais estranho de tudo isso. As pessoas se fixam no superficial. É mais fácil que enfrentar questões complexas, comentou Rafael recostando-se na cadeira. Mas agora que estamos acordados e razoavelmente alimentados, acho que é hora de discutirmos nosso acordo em detalhes. Ele abriu uma pasta que estava sobre a mesa, revelando documentos cuidadosamente organizados. O contrato de casamento, explicou empurrando os papéis em sua direção. Preferi mantê-lo simples. 6 meses de união, durante os quais você viverá aqui e aparecerá comigo em eventos sociais e familiares. Em troca, receberá uma mesada generosa para despesas pessoais e, ao final do período, uma quantia substancial que permitirá que reinicie seu negócio ou faça o que desejar. Júlia folheou o documento, impressionada com os valores mencionados. Era mais dinheiro do que jamais havia visto. Por que eu? Perguntou finalmente, levantando o olhar dos papéis. Por que não contratar uma atriz ou pedir a alguma amiga de confiança? Por que uma completa desconhecida? Rafael a estudou por um longo momento antes de responder. Justamente porque você é uma desconhecida, sem conexões prévias com minha família ou meu círculo social, sem histórico que possa ser escrutinado pela imprensa, além do que nós mesmos fornecermos. Júlia não estava convencida. Tem algo mais. Você mencionou motivos particulares ontem. Que motivos são esses? Rafael suspirou, claramente debatendo internamente quanto deveria revelar. Meu pai está se aposentando no fim do ano. A presidência das empresas Muller está em jogo. E o que isso tem a ver com se casar comigo? O conselho administrativo, cheio de velhos conservadores como meu pai, prefere um homem casado, estável, no comando. Meu primo Edgar, que também é candidato ao cargo, tem esposa, 2 filhos e a imagem perfeita de executivo tradicional. Enquanto você tem a reputação de playboy responsável, completou Júlia, começando a entender. Exatamente. Um casamento repentino não é ideal, mas é melhor que nada. Inicialmente, planejei me casar com uma amiga de confiança em uma cerimônia discreta. Mas quando Helena fugiu e você apareceu, decidi improvisar. Um casamento mais público, mais romântico, poderia neutralizar as dúvidas sobre minhas tendências impulsivas. Então sou apenas parte da sua estratégia de carreira, concluiu ela, sem saber se devia sentir-se ofendida ou impressionada por sua franqueza. De forma simplificada, sim. Mas prefiro pensar que é uma parceria mutuamente benéfica. Você obtém segurança financeira e um novo começo. Eu obtenho a chance de provar meu valor à frente da empresa da família. Fazia sentido, de uma forma distorcida e pragmática. Júlia continuou examinando o contrato. Aqui diz que devo comportar-me como uma esposa dedicada e respeitável em todos os eventos sociais. O que exatamente isso implica? Nada além do que já viu ontem. Sorrisos, algumas demonstrações públicas de afeto, conhecer alguns nomes importantes. Basicamente, não desmentir nosso romance relâmpago. Ela assentiu, ainda processando. E quanto ao meu trabalho? Posso continuar com meu estúdio? Não só pode como deve, respondeu ele prontamente. Uma esposa sem ocupação levantaria suspeitas. Além disso, mas o contrato inclui uma cláusula que me permite investir em seu negócio, se desejar. Júlia franziu o senho. Não preciso de caridade. Não é caridade, é investimento. Vi seu portfólio online esta manhã. Você tem talento, Júlia. Com o capital certo e algumas conexões, seu estúdio poderia crescer consideravelmente. Ela não esperava por isso. A ideia de que ele havia pesquisado seu trabalho, e mais ainda que o considerava promissor, provocou uma estranha sensação de satisfação. Antes que pudessem continuar a conversa,
O interfone tocou. Rafael atendeu, seu rosto assumindo uma expressão resignada. É minha família. Parece que não puderam esperar pelo jantar formal para conhecer minha nova esposa. Minutos depois, a sala foi invadida por uma comitiva familiar. O Sr. Muller, as duas tias do dia anterior, um homem de aproximadamente 40 anos com esposa e duas crianças, e uma jovem elegante, que Júlia presumiu ser a irmã de Rafael. Bem, a noiva sobreviveu à noite de núpcias, comentou a mulher mais jovem, avaliando Júlia de cima a baixo com um olhar crítico, embora pareça ter perdido o vestido no processo. Sempre um prazer, Chiara, respondeu Rafael com ironia. Júlia, permita-me apresentá-la formalmente. Minha adorável irmã, sempre tão sutil. As apresentações continuaram. O homem de 40 anos era Edgar, o primo e rival de Rafael pela presidência da empresa. As crianças eram seus filhos. As tias Elisa e Marta eram respectivamente a mãe de Edgar e a irmã mais velha do Sr. Muller. Então, Júlia, começou Edgar depois que todos se acomodaram com bebidas servidas pelo mordomo. Rafael nos contou muito pouco sobre você. De qual família você vem? Onde estudou? Como se conheceram? Cada pergunta soava como uma pequena armadilha. Júlia lançou um olhar rápido para Rafael, que assentiu imperceptivelmente, como que dizendo siga o jogo. Venho de uma família simples de Ribeirão Preto, respondeu, decidindo manter-se o mais próxima possível da verdade. Mudei-me para São Paulo para estudar design na USP. Quanto a como nos conhecemos, hesitou, percebendo que não haviam combinado uma história. Foi em uma exposição de arte contemporânea, interveio Rafael suavemente, aproximando-se para segurar sua mão. Júlia estava criticando um quadro que, coincidentemente, eu havia acabado de comprar. Ela captou a deixa rapidamente. Tive a infelicidade de dizer que era uma obra pretensiosa, sem perceber que o novo proprietário estava logo atrás de mim. Completou, com um sorriso tímido que não era totalmente fingido. Foi amor à primeira crítica, concluiu Rafael, com um olhar que quase convenceria qualquer um. A senhora Muller, que até então permanecera calada, inclinou-se para a frente com interesse renovado. E quanto tempo estão juntos? Rafael nunca mencionou estar em um relacionamento sério. Alguns meses, respondeu ele vagamente. Preferimos manter discrição. Tão discreta que nem mesmo a família sabia, observou tia Marta com acidez. Enquanto isso, pobres de nós, acreditando que Rafael finalmente apoiaria o primo no altar. A vida é cheia de surpresas, tia, respondeu Rafael imperturbável. Nem sempre saem como planejamos. A tensão na sala era palpável. Júlia sentiu que estava no meio de um campo minado, onde cada palavra poderia desencadear uma explosão familiar. Bem, o importante é que estão felizes, disse a esposa de Edgar, em uma tentativa óbvia de aliviar o clima. O casamento foi incomum, mas certamente memorável. O restante da visita transcorreu num misto de perguntas educadamente invasivas e comentários sutilmente provocativos. Júlia fez o melhor que pôde para manter as aparências, percebendo rapidamente que, embora as perguntas fossem dirigidas a ela, o verdadeiro alvo era sempre Rafael. Quando finalmente a família se retirou, prometendo um jantar formal no final da semana, Rafael deixou-se cair no sofá com um suspiro exausto. Bem-vinda oficialmente à família Muller, disse, com um sorriso cansado. Sobreviveu ao primeiro round. Eles realmente não gostam muito de você, não é? Perguntou Júlia, sentando-se ao seu lado. É complicado. Meu pai esperava que eu seguisse exatamente seus passos. Faculdade de Engenharia, MBA, subir na empresa gradualmente. Em vez disso, estudei economia no exterior. Recusei cargos tradicionais na empresa e insisti em desenvolver novos mercados. Para ele sou uma decepção brilhante. Reconhece meu talento, mas detesta meus métodos. E seu primo? Edgar é o genro que meu pai nunca teve. Conservador, metódico, politicamente correto em tudo que faz. É um bom administrador, mas sem visão de futuro. Se assumir a presidência, a empresa será exatamente a mesma em 10 anos, apenas pouco mais envelhecida e menos relevante. Havia amargura em sua voz, mas também convicção. Pela primeira vez desde que o conhecera, Júlia vislumbrou algo além do herdeiro irônico e calculista. Havia paixão genuína quando falava da empresa. Por que se importa tanto?
e perguntou genuinamente curiosa. Você tem dinheiro suficiente para viver confortavelmente sem trabalhar um único dia. Por que lutar pela presidência? Rafael refletiu por um momento antes de responder. Porque tenho uma visão diferente para o legado da minha família. As empresas Muller sempre foram conservadoras, construções tradicionais, investimentos seguros. Quero transformá-la em algo mais inovador, mais sustentável, mais significativo. Havia sinceridade em suas palavras, uma vulnerabilidade que a pegou de surpresa. Júlia começava a perceber que seu marido de conveniência era muito mais complexo do que aparentava. Antes que a conversa pudesse continuar, o telefone de Rafael tocou. Ele verificou o visor e fez uma careta. Negócios. Preciso atender. Enquanto ele se afastava para falar ao telefone, Júlia voltou sua atenção para o contrato sobre a mesa. 6 meses fingindo ser esposa de um homem que mal conhecia. 6 meses vivendo uma mentira elaborada, na esperança de reconstruir sua própria vida depois. Era loucura, sem dúvida. Mas, estranhamente, começava a aparecer o tipo certo de loucura. As semanas seguintes transformaram-se em uma rotina surpreendentemente funcional. Júlia voltou ao seu estúdio, agora com um motorista particular que a levava e buscava todos os dias. Aparências, explicou Rafael. O pequeno ateliê nos Jardins, antes quase falido, começou a receber ligações de clientes interessados assim que a notícia do casamento se espalhou. Gabriel, que a havia evitado por dias após o escândalo, finalmente a confrontou em uma manhã chuvosa, entrando no estúdio sem anunciar. Então era isso que você estava planejando? Disparou, jogando uma revista de fofocas sobre sua mesa, onde ela e Rafael apareciam em uma foto do casamento. Enquanto eu acreditava que estivesse em casa chorando por mim, você estava engatando um romance com um dos homens mais ricos do país? Júlia respirou fundo, lutando contra a vontade de dizer que não devia explicações a quem a traíra. Em vez disso, respondeu com uma calma estudada. Não devo satisfações da minha vida pessoal a você, Gabriel. E se veio aqui para discutir trabalho, sugiro que agende um horário com minha assistente. Ele a encarou, momentaneamente sem palavras diante de sua postura confiante, tão diferente da Júlia magoada e insegura de semanas atrás. Quero comprar sua parte da empresa, anunciou finalmente mudando de tática. Ofereço um valor justo. Você claramente não precisa mais desse trabalho agora que tem outros recursos. A insinuação a incomodou mais do que esperava. Antes que pudesse responder, uma voz familiar soou da porta do estúdio. Acho que minha esposa não está interessada em vender. Rafael estava parado na entrada, elegante em um terno escuro, observando a cena com expressão neutra. Júlia não esperava vê-lo ali. Ele nunca havia visitado seu local de trabalho antes. E você é? Já perguntou Gabriel, embora o reconhecimento já brilhasse em seus olhos. Rafael Muller, o marido de Júlia, respondeu aproximando-se para estender a mão em um gesto educado, mas firme. E você deve ser o ex-noivo que a traiu com uma influenciadora de 5ª categoria. Prazer. Gabriel empalideceu visivelmente. O aperto de mão estendeu-se por um segundo além do confortável, enquanto os 2 homens se avaliavam. Júlia e eu temos assuntos profissionais a resolver, disse Gabriel, recuperando um pouco da compostura. Na verdade, interveio Júlia, levantando-se de sua mesa. Não temos. Não estou vendendo minha parte da empresa. Pelo contrário, estou considerando expandir o estúdio. Talvez seja você quem deveria pensar em vender. O ex-noivo olhou dela para Rafael e de volta, percebendo a mudança na dinâmica de poder. Você não pode administrar este lugar sozinha. Não tem experiência nem os contatos necessários. Mas tem talento, comentou Rafael casualmente, estudando os designs expostos nas paredes. E quanto aos contatos, posso ajudar com isso. Na verdade, já recomendei o trabalho dela para alguns amigos no ramo imobiliário. Todos ficaram bastante impressionados. Gabriel percebeu que havia perdido aquela batalha. Com um aceno rígido, retirou-se, não sem antes lançar um olhar rancoroso a Júlia. Obrigada pela interferência oportuna, mas não precisava ter vindo, disse ela quando ficaram a sós. Tecnicamente, precisava sim, respondeu Rafael, exibindo um sorriso divertido.
Temos o jantar na casa dos Almeida esta noite, esqueceu? Passei para buscá-la. André está esperando no carro. O jantar era mais um dos muitos eventos sociais que agora faziam parte da vida de Júlia, como Sra. Müller. No início, sentia-se deslocada nessas ocasiões, cercada por pessoas cujos nomes apareciam em revistas e cujas fortunas alimentavam o PIB nacional. Mas, surpreendentemente, estava aprendendo a navegar nesse novo mundo com crescente desenvoltura. Rafael, por sua vez, revelou-se um marido atencioso em público. Segurava sua mão nos momentos certos, sussurrava piadas particulares em seu ouvido durante discursos enfadonhos e a apresentava com genuíno orgulho a seus contatos de negócios. Era uma atuação perfeita, tão perfeita que às vezes Júlia quase esquecia que era apenas isso, uma atuação. Quase. No apartamento, mantinham uma convivência cordial, mas distante. Júlia com seu quarto no andar de cima. Rafael frequentemente preso em seu escritório até altas horas. Cruzavam-se na cozinha pela manhã, discutiam brevemente a agenda social da semana e seguiam suas vidas separadas. Até aquela noite, quase 2 meses após o casamento improvisado. Júlia havia passado o dia inteiro em reuniões com novos clientes, executivos de uma rede hoteleira que, coincidentemente, eram parceiros de negócios de Rafael. Ao retornar ao apartamento, exausta, mas satisfeita com os contratos assinados, encontrou-o incomumente silencioso. Nenhum sinal de Rafael ou dos funcionários. Na bancada da cozinha, encontrou um bilhete escrito à mão. Dei folga ao pessoal. Jantar no terraço às 8. Vista algo confortável. Intrigada, subiu para se refrescar e trocar de roupa. Optou por um vestido simples, mas elegante, e deixou os cabelos soltos, como raramente fazia em eventos sociais. Às 8 em ponto, dirigiu-se ao terraço. A cena que encontrou a deixou momentaneamente sem palavras. O espaço, normalmente minimalista, estava transformado. Luzes suaves pendiam em cordões entrelaçados acima de uma mesa posta para 2. Uma pequena fogueira ardia em uma lareira externa, criando um ambiente acolhedor, apesar da brisa fresca da noite paulistana. Rafael aguardava de pé, vestindo jeans e camisa branca, um visual muito mais casual que seus habituais ternos impecáveis. Ao vê-la, sorriu de uma forma que Júlia ainda não conhecia. Sem ironia, sem cálculo, apenas satisfação genuína. "O que é tudo isso?" Perguntou ela e aproximando-se. "Pensei que merecíamos uma noite tranquila, depois de tantos eventos sociais", respondeu ele, puxando a cadeira para que se sentasse. Além disso, queria comemorar seu novo contrato com os Almeida. "Como soube que fechamos o acordo hoje?" "Tenho meus informantes", brincou servindo-lhe uma taça de vinho tinto. "Na verdade, Ricardo me ligou esta tarde. Ficou impressionado com suas propostas." Júlia não conseguiu conter um sorriso orgulhoso. Foi um grande passo para o estúdio. 10 hotéis de uma só vez, todos com design personalizado. "Merecido", disse Rafael, levantando sua taça em um brinde, ao talento que finalmente está sendo reconhecido. Ela retribuiu o brinde, estudando-o com curiosidade. "Por que fez isso?" "O jantar, quero dizer. Não precisamos manter as aparências aqui em casa." Rafael refletiu antes de responder, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Talvez porque, depois de 2 meses de casamento, percebi que nunca realmente jantamos juntos. "Apenas nós, sem plateia, sem roteiro." A resposta a pegou de surpresa. Era verdade. Apesar de viverem sob o mesmo teto, suas vidas seguiam em trajetórias paralelas que raramente se cruzavam fora dos eventos públicos. O jantar que se seguiu foi surpreendentemente agradável. Rafael, que parecia sempre tão controlado e estratégico, revelou-se um conversador divertido e atento quando não estava representando o papel de herdeiro implacável. Compartilhou histórias da infância, algumas envolvendo desastres em jantares formais que fizeram Júlia rir até quase engasgar com o vinho. Ela, por sua vez, contou sobre seus sonhos para o estúdio de design, ideias que nunca havia compartilhado com Gabriel por medo de parecer pretensiosa. "Por que nunca falou sobre esses projetos antes?" perguntou Rafael, genuinamente curioso, enquanto saboreavam a sobremesa. "Acho que nunca tive a oportunidade", respondeu ela.
percebendo que era apenas parte da verdade. Ou talvez nunca tenha encontrado alguém que realmente ouvisse, sugeriu ele, com uma percepção que a desarmou. O silêncio que se seguiu não era constrangedor, mas carregado de uma consciência mútua que não existia antes. Júlia percebeu que estava vendo Rafael sob uma nova luz, não como o herdeiro calculista que a havia contratado como esposa, mas como um homem de carne e osso com suas próprias vulnerabilidades e sonhos. Sabe o que é estranho? Charlie comentou ela, quebrando o silêncio. Somos casados há quase 2 meses, mas esta é provavelmente a primeira conversa real que estamos tendo. Rafael sorriu, recostando-se na cadeira. Começamos ao contrário, não é? A maioria dos casais se conhece, namora, depois casa. Nós pulamos direto para a parte do até que a morte nos separe, ou pelo menos até que o contrato expire. A menção ao contrato trouxe de volta a realidade da situação. Júlia sentiu uma pontada inesperada de, sabe o quê? Decepção. Não fazia sentido sentir-se desapontada por algo que sempre soube ser temporário. 4 meses restantes, lembrou, tentando manter o tom leve. Quase na metade do nosso matrimônio. Rafael a estudou por um momento, uma expressão indecifrável no rosto. E depois, o que planeja fazer quando nosso acordo terminar? A pergunta a pegou desprevenida. Estranhamente, não havia pensado muito no depois. Estava tão absorvida pelo presente, o novo ritmo de vida, os projetos crescentes do estúdio, as aparições sociais, que o futuro após o divórcio parecia um conceito distante e nebuloso. Não sei ao certo, admitiu. Comprar a parte de Gabriel no estúdio, talvez, ou iniciar algo completamente novo. Com o valor acordado no contrato, terei opções que nunca tive antes. Rafael assentiu, pensativo. E quanto a... Hesitou. Algo raro para ele. Isso, completou, fazendo um gesto vago que parecia abranger ambos. Isso, repetiu ela, não compreendendo imediatamente. Nós esta dinâmica que criamos. Júlia sentiu o coração acelerar inexplicavelmente. Não há um nós, Rafael. Há um contrato, uma parceria profissional. Você mesmo estabeleceu os termos. Ele sorriu, mas havia algo triste no gesto. Claro, você está certa. O clima leve da noite havia mudado, substituído por uma tensão sutil que nenhum dos dois parecia saber como dissipar. Rafael levantou-se, caminhando até a borda do terraço para observar a cidade iluminada abaixo. Às vezes me pergunto como teria sido, disse ele, de costas para ela, sua voz quase perdida no vento da noite, se tivéssemos nos conhecido de outra forma, em circunstâncias normais. Júlia também se levantou, aproximando-se lentamente. Provavelmente nunca teríamos nos cruzado. Nossos mundos são muito diferentes. Talvez, concordou ele, virando-se para encará-la, ou talvez o destino tivesse encontrado outra tempestade para fazer você correr para o meu jardim. Havia algo hipnótico na forma como a luz da cidade refletia em seus olhos. Júlia sentiu-se magneticamente atraída, reduzindo a distância entre eles sem perceber que se movia. Acredita em destino? O perguntou a voz mais baixa do que pretendia. Não costumava acreditar, respondeu ele tão próximo agora que ela podia sentir o calor de seu corpo. Mas começou a parecer plausível, quando uma desconhecida encharcada pela chuva apareceu no casamento do meu primo no exato momento em que eu precisava de uma noiva. Júlia não soube dizer quem se moveu primeiro. Talvez tivesse sido ela, talvez ele, ou talvez o próprio vento da noite que parecia empurrá-los um para o outro. Num instante estavam conversando, no seguinte, os lábios se encontraram em um beijo hesitante que rapidamente se aprofundou. Não havia plateia, não havia fotógrafos, não havia família observando. Não havia razão profissional para aquele beijo. Era apenas eles, Rafael e Júlia, descobrindo algo que talvez estivesse crescendo silenciosamente durante aquelas semanas de convivência. Quando se separaram, ambos pareciam igualmente surpresos pelo que havia acontecido. Isso não estava no contrato, murmurou ela, ainda a centímetros de seu rosto. Devemos renegociar os termos? Perguntou ele, com um sorriso que agora parecia genuinamente vulnerável. Antes que Júlia pudesse responder, o celular de Rafael vibrou insistentemente em seu bolso. Ele hesitou, claramente relutante em atender,
mas ela recuou um passo, quebrando o momento. Pode atender, disse, tentando reorganizar seus pensamentos confusos. Deve ser importante. Ele verificou o visor com uma expressão de frustração. É meu pai. Provavelmente mais uma crise na empresa. Enquanto Rafael atendia a chamada, afastando-se para falar, Júlia permaneceu junto à balaustrada, tentando compreender o que acabara de acontecer. O beijo havia mudado algo fundamental na dinâmica entre eles. Não era mais apenas um acordo comercial, uma parceria mutuamente benéfica. Havia sentimentos envolvidos agora, sentimentos que não estavam previstos no contrato cuidadosamente redigido. Quando Rafael retornou, sua expressão havia mudado completamente. Preciso ir à empresa. Houve um problema com um dos projetos internacionais. Júlia assentiu, incapaz de decidir se estava aliviada ou desapontada com a interrupção. Vai ficar bem? Perguntou ele, estudando seu rosto com intensidade. Podemos conversar sobre isso quando eu voltar. Estou bem, assegurou forçando um sorriso. E sim, conversaremos depois. Rafael hesitou como se quisesse dizer ou fazer algo mais, mas finalmente assentiu e se dirigiu à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Júlia. O que aconteceu agora não fazia parte do plano, mas talvez seja melhor assim. Com essas palavras enigmáticas, ele partiu, deixando-a sozinha com pensamentos turbilhonando e o gosto dele ainda em seus lábios. Naquela noite, deitada em sua cama, Júlia percebeu que havia cruzado uma linha invisível. O que começara como um acordo de conveniência, uma fuga desesperada de um passado doloroso, estava se transformando em algo mais complexo e perigoso. Estava se apaixonando por seu marido de mentira. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas profunda na dinâmica entre Júlia e Rafael. O que antes era uma convivência cordial e distante, transformou-se em algo mais caloroso, mais genuíno. Pequenos gestos tornaram-se rotina. Cafés da manhã, compartilhados antes de seguirem para seus respectivos trabalhos, mensagens trocadas durante o dia, noites assistindo a filmes no sofá da sala. Não conversaram diretamente sobre o beijo no terraço, como se temessem que nomear aquele momento pudesse quebrar o encanto que agora pairava sobre eles. Mas havia um entendimento tácito de que algo fundamental havia mudado. Em público, a performance de casal apaixonado tornou-se menos uma atuação e mais um reflexo da crescente intimidade que compartilhavam em privado. Quando Rafael colocava o braço ao redor de sua cintura em eventos sociais, o gesto já não parecia ensaiado. Quando Júlia sorria para ele durante conversas com executivos e socialites, o afeto em seus olhos era genuíno. O estúdio de design prosperava. Com o apoio discreto de Rafael, que nunca impunha sua influência, mas abria portas quando necessário, Júlia conquistou clientes que antes pareciam inalcançáveis. Sua equipe cresceu de 2 para 7 pessoas e já consideravam mudar para um espaço maior. Até Rose, inicialmente cética sobre o casamento relâmpago da filha, agora parecia completamente convencida, especialmente depois que Rafael a convidou para um almoço de domingo e a tratou com genuíno interesse, perguntando sobre sua vida e ouvindo pacientemente suas histórias. Ele é diferente do que eu imaginava, confidenciou a mãe a Júlia, enquanto tomavam chá na varanda após a refeição. Quando vi as notícias, achei que fosse apenas um desses playboys ricos. Mas ele tem substância, filha. Júlia sorriu, percebendo que a observação da mãe ecoava sua própria jornada de descoberta sobre Rafael. Ele me surpreende todos os dias, admitiu, um rubor leve colorindo suas bochechas. Rose a estudou com atenção. Isso não era para ser apenas um acordo? Pelo menos foi o que você me disse depois do casamento. Júlia desviou o olhar, subitamente interessada na paisagem urbana além da varanda. As coisas evoluíram. Um sorriso conhecedor formou-se no rosto da mãe. Tenha cuidado, filha. Conheço esse olhar. É o mesmo que tinha quando achava que Gabriel era o amor da sua vida. A menção ao ex-noivo trouxe uma sombra momentânea. Júlia não o via desde a confrontação no estúdio, meses atrás. Ele havia se afastado da gestão diária do negócio, deixando-a efetivamente no comando, o que era conveniente. Mas também estranho. É diferente desta vez, respondeu,
percebendo que acreditava sinceramente nisso. Naquela noite, Rafael tinha uma reunião com investidores estrangeiros que se estenderia até tarde. Júlia aproveitou para trabalhar em alguns projetos pessoais, desenhos conceituais, para uma linha de móveis que secretamente esperava desenvolver algum dia. Estava tão absorta em seu trabalho que o interfone soando a sobressaltou. Senhora Muller, há um homem aqui embaixo insistindo em vê-la, informou o porteiro, soando ligeiramente desconfortável. Ele diz ser Gabriel Allianz, seu ex-noivo. Júlia congelou. Gabriel Ali, àquela hora da noite. Ele parece alterado, senhora. Devo pedir que se retire? Ela hesitou. Não falava com Gabriel há meses. O que poderia querer agora? Está tudo bem, pode deixá-lo subir. Decidiu finalmente, concluindo que era melhor enfrentar o que quer que fosse. Minutos depois, a campainha tocou. Ao abrir a porta, encontrou Gabriel com aparência abatida, olheiras profundas e barba por fazer, uma versão muito distante do executivo meticuloso que conhecera. Júlia, começou ele, a voz rouca. Precisamos conversar. Ela se afastou para deixá-lo entrar, mantendo uma distância segura. O que quer, Gabriel? São quase 10 da noite. Ele circulou pela sala, observando o luxuoso apartamento com um misto de admiração e ressentimento. Lugar bonito. Parece que se acostumou rápido com a vida de madame. Júlia cruzou os braços defensivamente. Se veio aqui para fazer comentários desagradáveis, pode dar meia volta. Não tenho tempo para isso. Gabriel suspirou, passando a mão pelos cabelos desalinhados. Desculpe. Não vim brigar, vim pedir uma segunda chance. A declaração a pegou completamente desprevenida. Uma segunda chance? Você está louco? Estou casada, Gabriel. Ele deu um passo em sua direção, os olhos implorando. É um casamento de verdade, Júlia? Porque não foi o que ouvi. Um alarme disparou em sua mente. O que quer dizer com isso? Gabriel retirou o celular do bolso, deslizando o dedo pela tela até encontrar o que procurava. Recebi uma ligação interessante há alguns dias. Uma mulher que se identificou como Chiara Muller, a irmã de Rafael. Júlia sentiu o sangue gelar. Ela me contou uma história fascinante, continuou ele, observando atentamente sua reação, sobre como seu casamento não passa de um acordo de 6 meses. Um contrato comercial para benefício mútuo, sem qualquer sentimento real envolvido. Júlia lutou para manter a compostura, embora seu coração martelasse contra o peito. Não sei que história absurda essa mulher inventou. Mas não minta para mim, Júlia. Seu disse, interrompeu Gabriel, a voz elevando-se. Chiara me mostrou cópias do contrato. Explicou tudo. Como Rafael precisava de uma esposa para impressionar o conselho. Como você precisava de dinheiro após nossa separação. Foi tudo planejado. Júlia sentiu as pernas fraquejarem. Como Chiara teria acesso ao contrato? Rafael havia sido tão cuidadoso. Por que ela faria isso? Perguntou mais para si mesma que para Gabriel. Segundo ela, está protegendo a família. Aparentemente, não aprova a forma como o irmão está conduzindo sua campanha pela presidência da empresa. Tudo começava a fazer sentido. Chiara sempre deixara clara sua desaprovação, seus comentários ácidos, seus olhares suspeitosos. Mas ir tão longe a ponto de sabotar o próprio irmão? O que você quer, Gabriel? Perguntou Júlia, cansada. Por que veio até aqui com essa história? Ele se aproximou, pegando suas mãos entre as dele. Júlia estava chocada demais para resistir. Quero que volte para mim. Cometi um erro terrível ao traí-la. Nunca deveria ter me envolvido com Vanessa. Foi um momento de fraqueza, de estupidez. Um momento que durou meses, lembrou Júlia, puxando as mãos de volta. Eu sei, admitiu ele, parecendo genuinamente arrependido. Não tenho desculpas. Só posso dizer que percebi o quanto você é importante para mim. O quanto jogamos fora. Júlia balançou a cabeça incrédula. E você achou que ao descobrir que meu casamento é falso, eu simplesmente voltaria correndo para seus braços? Depois de tudo o que passou? Pensei que pelo menos conversaríamos. Que poderíamos recomeçar, reconstruir o que tínhamos. Não havia nada para reconstruir, Gabriel. Você destruiu tudo quando escolheu trair minha confiança, respondeu ela, surpreendendo-se com a firmeza de suas próprias palavras. E quanto ao meu casamento, não é da sua conta. Ele a estudou por um longo momento. Você realmente se apaixonou por ele, não é? Não estava no script, mas aconteceu.
A observação a pegou desprevenida. Era tão óbvio assim. Antes que pudesse responder, Gabriel continuou. Acha mesmo que ele sente o mesmo? Um homem como Rafael Müller, que transformou você em uma transação comercial, que comprou sua presença ao seu lado como quem contrata um serviço. As palavras atingiram um ponto vulnerável. Apesar da proximidade das últimas semanas, apesar do beijo, apesar de tudo, o fato permanecia. Seu relacionamento começara como um negócio. O contrato ainda existia. O prazo de 6 meses ainda era real. Você não o conhece. Defendeu-se, embora uma semente de dúvida tivesse sido plantada. Nem você, retrucou Gabriel. Conhece a versão que ele escolheu mostrar. O personagem que criou para esta farsa. Júlia sentiu uma onda de náusea. As palavras de Gabriel ecoavam inseguranças que havia enterrado profundamente. Acho que você deveria ir embora, disse, movendo-se em direção à porta. Gabriel a seguiu, mas parou antes de sair. Pense no que eu disse, Júlia. Quando esse casamento acabar, quando ele pagar pelo seu tempo e seguir em frente, estarei esperando. Quando a porta fechou atrás dele, Júlia desabou no sofá, a mente girando. Por que Chiara teria procurado Gabriel? O que esperava ganhar com isso? E mais importante, quanto do que Gabriel dissera era verdade? A dúvida, uma vez plantada, cresceu rapidamente. Ela pensou nas semanas anteriores, nos momentos de aparente sinceridade com Rafael. Teriam sido reais ou apenas uma extensão do acordo inicial? Ele realmente havia desenvolvido sentimentos por ela? Ou era apenas um ator excepcionalmente talentoso, interpretando seu papel até o fim? Sem conseguir encontrar paz, Júlia decidiu buscar respostas. Caminhou até o escritório de Rafael, um cômodo onde raramente entrava. A porta não estava trancada. Ele nunca a trancava quando estava fora, dizendo que não tinha nada a esconder dela. O escritório era um reflexo de sua personalidade, organizado, elegante com alguns toques pessoais sutis, fotografias de família em molduras discretas, livros cuidadosamente alinhados nas estantes, uma garrafa de uísque raro aberta pela metade. Júlia não sabia exatamente o que procurava. Talvez uma prova de que Gabriel estava mentindo, de que Chiara havia inventado tudo. Ou talvez, secretamente, buscasse confirmação de seus piores temores. Hesitante, aproximou-se da escrivaninha. As gavetas não estavam trancadas. A primeira continha apenas material de escritório organizado meticulosamente. A segunda, documentos da empresa, relatórios financeiros, nada pessoal. Foi na terceira gaveta que encontrou uma pasta preta, discreta, com a palavra pessoal escrita à mão. Dentro, o contrato original de seu casamento, e anexado a ele um documento que nunca havia visto antes. Papéis de divórcio já assinados por Rafael, datados de 3 semanas atrás. 3 semanas depois do beijo no terraço. Depois das noites assistindo filmes juntos, das manhãs compartilhando café, das risadas e confidências trocadas. O mundo de Júlia desmoronou. Rafael havia seguido com o plano original. Enquanto ela se permitia sonhar com algo real, ele mantinha os olhos firmemente fixos no objetivo, usar o casamento para seus fins e depois encerrar tudo conforme planejado. Com mãos trêmulas, ela devolveu os documentos à gaveta. Voltou para a sala, onde sentou-se no escuro, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Sentia-se tola, ingênua por ter acreditado que a farsa poderia ter se transformado em realidade. Quando ouviu a chave na porta, horas depois, havia tomado sua decisão. Rafael entrou afrouxando a gravata, o cansaço evidente em seu rosto. Júlia, por que está no escuro? Perguntou, acendendo as luzes. Ao ver sua expressão, congelou. O que aconteceu? Ela o encarou, mantendo a voz controlada apesar do tumulto interior. Gabriel esteve aqui. Rafael franziu o senho. O que ele queria? Reconquista, aparentemente, respondeu ela com uma calma forçada. Mas o mais interessante foi como ele descobriu sobre nosso arranjo. Viu a compreensão lenta surgir no rosto de Rafael. Do que está falando? Da sua irmã Chiara. Parece que ela decidiu que nosso casamento é inconveniente para a família. Mostrou a ele cópias do contrato. Rafael empalideceu visivelmente. Júlia, eu não tinha ideia. Vou falar com ela imediatamente, isso é inaceitável. Não importa mais, cortou Júlia levantando-se.
O que importa é que, ao procurar respostas, encontrei algo ainda mais revelador. O silêncio que se seguiu era quase sufocante. Rafael parecia saber exatamente a que ela se referia. Os papéis do divórcio, disse finalmente a voz baixa. Você foi ao meu escritório. Já assinados. Datados de 3 semanas atrás, confirmou ela, incapaz de esconder a mágoa em sua voz. Depois de tudo o que compartilhamos, depois daquela noite no terraço. Rafael deu um passo em sua direção, mas ela recuou. Não é o que parece, Júlia. Esses papéis... Eu os preparei antes de perceber o que estava acontecendo entre nós. E quando percebeu, por que não os destruiu? Por que mantê-los guardados, prontos para usar? Ele passou a mão pelo rosto, claramente angustiado. É complicado. Preparei esses documentos como parte do plano original. Uma saída limpa sem complicações quando chegasse a hora. E ainda chegará, não é? No quê? 1 mês e meio? Quando o contrato expirar e você tiver conseguido o que queria. As coisas mudaram, Júlia. Você sabe disso. O que temos agora é real. Ela balançou a cabeça, as lágrimas agora caindo livremente. Como posso acreditar nisso? Como posso confiar em você quando mantém papéis de divórcio escondidos, enquanto finge construir algo verdadeiro comigo? Rafael pareceu genuinamente desesperado, seus olhos implorando que ela compreendesse. Eu ia rasgar esses papéis. Eles não significam nada agora. O que sinto por você é real, Júlia. Mais real que qualquer coisa que já senti. Parte dela queria acreditar. Parte dela ansiava por se jogar em seus braços e aceitar suas explicações. Mas a dor da traição, tão semelhante à que sentira com Gabriel meses atrás, era forte demais. Preciso de tempo, disse finalmente, dirigindo-se às escadas que levavam ao seu quarto. Preciso pensar. Júlia, por favor, implorou Rafael, seguindo-a. Não deixe que Chiara e Gabriel destruam o que construímos. Foi exatamente o que eles queriam. Ela parou no meio da escada, virando-se para encará-lo uma última vez. Não foram eles que assinaram aqueles papéis, Rafael. Foi você. Com essas palavras, subiu para seu quarto e trancou a porta, deixando Rafael parado na escada, devastado e impotente. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Rafael permaneceu na sala, ligando repetidamente para o celular de Chiara, que não atendia. Júlia, em seu quarto, alternava entre chorar e planejar seus próximos passos. Quando o sol nasceu, ela já havia tomado sua decisão. Com uma pequena mala contendo apenas o essencial, desceu as escadas silenciosamente. Rafael havia adormecido no sofá, o celular ainda na mão. Ela o observou por um momento, permitindo-se memorizar seu rosto, antes de deixar um breve bilhete sobre a mesa de centro. Preciso de distância para pensar com clareza. Não me procure. J. Quando a porta do apartamento fechou-se atrás dela, Júlia Lene, ou seria Júlia Muller, não tinha ideia de para onde estava indo. Sabia apenas que precisava se afastar para descobrir o que era real e o que era ilusão na vida que havia construído nos últimos meses. Rafael acordou com um sobressalto, o pescoço dolorido pela posição desconfortável no sofá. Por um momento ficou desorientado, até que a memória da noite anterior o atingiu como um golpe físico. A visita de Gabriel, a descoberta dos papéis de divórcio, o olhar de traição nos olhos de Júlia. Ao procurar por ela no apartamento, encontrou apenas um bilhete. Preciso de distância para pensar com clareza. Não me procure. Os dias seguintes foram um tormento. Rafael procurou Júlia em todos os lugares possíveis, na casa de sua mãe, no estúdio, com amigos em comum, sem sucesso. Enquanto isso, precisava lidar com a tentativa de Edgar de assumir a presidência prematuramente e com a revelação de que Chiara havia deliberadamente sabotado seu casamento ao mostrar o contrato para Gabriel. Meu Deus, você realmente se apaixonou por ela, observou Chiara, surpresa ao perceber que o que começara como uma farsa havia se transformado em algo real. Foi Gabriel quem, inesperadamente, trouxe a solução. Apareceu no escritório de Rafael e revelou. Sei onde Júlia está. Ela está hospedada no Hotel Atlântico, em Juquery. Por que está me dizendo isso? Pensei que queria reconquistá-la. Queria. Tentei. Mas ela deixou claro que seu coração pertence a outra pessoa. Rafael encontrou Júlia na praia,
contemplando o pôr do sol. Quando ela o questionou sobre os papéis de divórcio, ele foi completamente honesto. Tinha medo. Medo de acreditar que algo tão inesperado pudesse ser real. Enquanto falava, retirou do bolso os papéis que tanto a haviam magoado e os rasgou, permitindo que o vento os levasse. Não quero um casamento com prazo de validade. Quero descobrir, dia após dia, o que podemos construir juntos. Sem papéis, sem acordos, apenas nós. Quando seus dedos se tocaram na areia, algo silencioso e profundo passou entre eles. Uma promessa não verbalizada, mais poderosa que qualquer contrato. 3 semanas depois, exatamente quando o contrato original terminaria, o restaurante mais exclusivo de São Paulo estava fechado para um evento privado. As duas famílias, Muller e Lene, reuniram-se para o que muitos acreditavam ser apenas mais uma luxuosa celebração social. Rafael, elegante em um terno azul marinho, observava com divertimento a interação entre as famílias. Seu pai, surpreendentemente, parecia apreciar a simplicidade e franqueza de Rose, que não se intimidava nem um pouco com a fortuna e influência dos Muller. Chiara, depois de uma tensa reconciliação com o irmão e um pedido de desculpas formal a Júlia, conversava educadamente com alguns primos. Edgar e sua esposa mantinham-se cordiais, embora o primo ainda estivesse visivelmente desapontado pela derrota na disputa pela presidência. Nervoso? Perguntou Júlia, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Rafael sorriu pegando uma das taças. Por que estaria? É apenas um jantar, certo? Ela riu, ajustando discretamente o vestido verde esmeralda que escolhera para a ocasião. É o que todos pensam, exceto nós. As últimas semanas haviam sido transformadoras. Após o encontro na praia, Júlia e Rafael retornaram a São Paulo, não como um casal de fachada, mas como parceiros genuínos, determinados a reconstruir sobre bases verdadeiras o que começara como uma farsa. Notícia da nomeação de Rafael como futuro presidente das empresas Muller foi recebida com aprovação generalizada pelos acionistas. Sua gestão da crise familiar e empresarial demonstrara uma maturidade que muitos não acreditavam que possuísse. O Sr. Muller, embora nunca fosse admitir abertamente, parecia orgulhoso de como o filho havia navegado por águas tão turbulentas. O estúdio de design de Júlia prosperava, com o capital que Rafael investira, não como parte de um contrato, mas como um genuíno parceiro de negócios que acreditava em seu talento. Ela havia conseguido comprar a parte de Gabriel e expandir para um novo espaço no Itaim, Bibi. Sua equipe agora contava com 12 profissionais talentosos, e a lista de espera de clientes crescia a cada semana. Gabriel, após seu inesperado papel como mediador, acabou aceitando um cargo em uma empresa de design em Portugal, um recomeço que, segundo ele próprio admitira a Júlia, em um e-mail de despedida, era exatamente o que precisava. Acho que está na hora, disse Rafael, verificando discretamente o relógio. Júlia assentiu, sentindo um frio na barriga que não tinha nada a ver com medo, e tudo a ver com antecipação. Rafael fez um sinal para o garçom, que imediatamente começou a servir champanhe a todos os presentes. Quando todas as taças estavam cheias, Rafael bateu gentilmente em sua própria com uma colher de prata, chamando a atenção dos convidados. O burburinho das conversas cessou gradualmente, e todos os olhares se voltaram para o casal. Agradeço a presença de todos nesta noite especial, começou Rafael, sua voz clara e confiante. Muitos de vocês provavelmente pensam que estamos aqui para comemorar minha recente promoção na empresa, ou talvez o sucesso crescente do estúdio de Júlia. Murmúrios de concordância percorreram o salão. Na verdade, continuou ele, pegando a mão de Júlia entre as suas, estamos aqui por um motivo muito mais pessoal e significativo. Virou-se para encarar Júlia diretamente, seus olhos refletindo uma emoção que nenhum contrato poderia simular. Hoje, exatamente 6 meses depois de nosso primeiro encontro, naquela noite chuvosa, quando o destino fez você correr para dentro do meu jardim, queria fazer algo que deveria ter feito desde o início. Para surpresa de muitos e encanto de alguns, Rafael ajoelhou-se diante de Júlia, retirando uma pequena caixa de veludo do bolso interno do paletó.
Rose levou a mão à boca em choque, enquanto o Sr. Muller observava a cena com um meio sorriso que para ele equivalia a um grande sorriso. Julia Lene, ou devo dizer Julia Muller, prosseguiu Rafael, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante elegante, completamente diferente daquele que haviam usado no casamento apressado. Nosso começo foi, no mínimo, não convencional. O que começou como um contrato transformou-se no que nunca imaginei possível encontrar, um amor verdadeiro. A voz de Rafael embargou ligeiramente, algo que nunca acontecia em suas apresentações empresariais. Há 6 meses, você disse aceito a um estranho sob circunstâncias extraordinárias. Hoje peço que diga aceito novamente. Não há um contrato, não há um arranjo, mas há uma vida juntos. Sem prazos, sem cláusulas, apenas nós, construindo algo real, dia após dia. Julia, normalmente tão controlada, não conseguiu conter as lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. Julia Muller, você me aceita novamente como seu marido, desta vez por todas as razões certas. O silêncio no salão era absoluto. Todos os convidados pareciam prender a respiração coletivamente, aguardando a resposta que, para muitos, parecia óbvia, mas que para o casal representava a transformação final de uma farsa em verdade. Aceito, respondeu Julia, sua voz trêmula, mas firme. Desta vez por todas as razões certas. Rafael levantou-se e deslizou o anel em seu dedo, antes de puxá-la para um beijo que arrancou aplausos entusiasmados dos convidados. Quando se separaram, ele sussurrou apenas para ela ouvir. E este não tem data de validade. 3 meses depois, em uma cerimônia muito mais íntima que a primeira, Julia e Rafael renovaram seus votos na praia de Juquery, exatamente onde haviam se reconciliado. Desta vez o vestido foi escolhido por ela, os votos escritos por eles mesmos, e a celebração, embora elegante, tinha a autenticidade que faltara no primeiro evento. Em seu discurso durante a recepção, Rafael surpreendeu a todos ao revelar um detalhe que poucos conheciam. O anel que dera a Júlia no pedido oficial tinha uma inscrição interna: para o erro certo, entrar na boda errada para encontrar o amor certo. A história do casal que se conheceu em circunstâncias extraordinárias tornou-se uma espécie de lenda urbana na alta sociedade paulistana. Alguns chamavam de conto de fadas moderno, outros de prova de que o destino tem um senso de humor peculiar. Para Júlia e Rafael, era simplesmente a confirmação de que alguns dos melhores começos surgem dos momentos mais inesperados. O Sr. Muller, observando o filho e a nora dançando sob as estrelas na praia, comentou discretamente com Rose. Se alguém me dissesse há 1 ano que meu filho encontraria estabilidade e felicidade com uma completa desconhecida que invadiu um casamento para fugir da chuva, eu teria questionado a sanidade dessa pessoa. Rose sorriu, servindo-se de mais champanhe. A vida raramente segue os caminhos que planejamos, Sr. Muller. Às vezes, uma tempestade é exatamente o que precisamos para nos levar na direção certa. O patriarca assentiu pensativamente. Sabe, Rose, acho que começamos uma tradição perigosa na família Muller. Imagine se todas as bodas agora começarem a atrair forasteiros encharcados. Ambos riram, selando uma improvável amizade que, assim como o casamento de seus filhos, nascera das circunstâncias mais inesperadas. Na pista de dança, alheios às conversas ao redor, Júlia e Rafael moviam-se em perfeita sintonia, como se tivessem dançado juntos a vida inteira. Sabe o que é engraçado? Murmurou Júlia, a cabeça apoiada no ombro dele. Se não tivesse começado a chover naquela noite, se Gabriel não tivesse me traído, se Helena não tivesse fugido com o personal trainer. Se, completou Rafael, girando-a suavemente. Muitas coincidências para serem apenas coincidências, não acha? Está sugerindo que foi destino? Estou sugerindo que, independentemente do nome que damos, algumas coisas simplesmente acontecem como deveriam acontecer. Júlia sorriu, lembrando-se de como havia entrado correndo naquele jardim, encharcada e desesperada, sem imaginar que estava correndo diretamente para o seu futuro. Então eu deveria agradecer à chuva. A chuva-se ao seu ex, a minha ex-cunhada que fugiu, a todos os pequenos e grandes acidentes que nos trouxeram até aqui, respondeu ele,
inclinando-se para beijá-la novamente. Mas, principalmente, a corajosa designer que teve a audácia de dizer aceito a um completo estranho. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com os mesmos tons dourados daquela primeira noite fatídica, Júlia e Rafael selavam não apenas uma renovação de votos, mas a certeza de que alguns tropeços são, na verdade, os primeiros passos em direção ao caminho certo. E assim, quem entrou correndo em uma boda alheia para evitar o ex, acabou casando com um multimilionário, primeiro por necessidade, depois por convicção, e descobriu que alguns erros são, na verdade, os acertos mais importantes que fazemos na vida. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Júlia e Rafael tenha aquecido seus corações e mostrado que às vezes os encontros mais improváveis podem se transformar no amor mais verdadeiro. Para continuar esta jornada de emoções, preparamos uma playlist especial, com histórias igualmente cativantes sobre amores que nascem nos lugares mais inesperados. Encontrem-na aqui clicando à esquerda. Se esta história tocou seu coração, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade do amor e da vida. Compartilhem também nos comentários. Você já viveu alguma coincidência do destino que mudou completamente o rumo da sua vida? Estamos ansiosos para ler suas histórias.